Olá, pessoal. Espero que vocês iniciem uma semana boa. Espero que vocês tenham se dado bem nas avaliações contínuas de matemática. Passada a semana da avaliação e a própria avaliação em si, eu vou dar continuidade à matéria. A gente finalmente sai do assunto de equação do segundo grau. Como você pode perceber, uma boa parte da prova era sobre a equação do segundo grau. E agora que a gente viu tudo sobre a equação do segundo grau, o que identificou os coeficientes, aprendeu a resolver as equações incompletas em B, as incompletas em C e as equações completas, viu a fórmula de Bhaskara, viu o discriminante e a discussão das raízes, quando esse discriminante é maior do que zero, quando ele é igual a zero e quando ele é menor do que zero. A gente viu também soma e produto de raízes. Vimos problemas de equação do segundo grau. E aí a gente encerrou um capítulo. E agora a gente vai começar o capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo que trata especificamente de função, ok? A função e ideia de função. A gente vai ver função do primeiro grau, função do segundo grau. Só que até lá a gente vai primeiro compreender um pouco do que vem a ser função. Então a gente vai começar a ter uma ideia intuitiva do que vem a ser função, o que é uma função. A gente vai tentar intuitivamente definir o que é uma função. Deixo claro que essa daqui não vai ser a nossa definição final, tá certo? A gente ainda volta para fazer uma definição mais completa e mais precisa sobre o que vem a ser função. Mais especificamente, quando a gente tem uma expressão, uma igualdade, que relaciona duas variáveis de forma biunívoca, o que a gente tem é uma função. Por exemplo, quando eu tenho y igual a 2x mais 7, significa dizer que o valor de y vai depender do valor do x. Por exemplo, se eu tiver um x igual a 1, quanto é que vai ser o meu y? 2 vezes 1, 2. 2 mais 7, 9. O meu y vai ser 9. Se o meu x for 2, se o meu x for igual a 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4, certo? 2 vezes 2, 4. 4 mais 7, o y será 11. Então, o que eu fiz aqui foi relacionar o valor de x ao valor de y. Se o x for 1, o y será 9. Se o x for 2, o y será 11. Então, isso daqui é uma relação biunívoca, ou seja, uma relação 2 a 2, né? Uma relação que relaciona dois valores de forma única, tá certo? Então, esse tipo de relação onde você tem duas variáveis, né, que se relacionam de forma biunívoca, vai dar para a gente o que vem a ser o conceito de função. Por enquanto, estamos pegando só a ideia, tá certo? A gente ainda não definiu precisamente o que é uma função, mas a gente sabe que serão expressões que vão associar valores, que um determinado valor vai depender do outro. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente trabalhar esse conceito de função e a gente compreender onde a gente pode estar aplicando o conceito de função no cotidiano, no dia a dia. Por exemplo, o exemplo 1 diz assim: a bandeira fixa de uma corrida de táxi é de R$4. Sabendo que cada quilômetro custa 50 centavos, responda. Escreva uma expressão que relaciona o valor a ser pago e o número de quilômetros rodados. Então, vejamos. Eu posso dizer que o meu y representa o valor a ser pago. E o meu x representa os quilômetros rodados.
Como que a gente relacionaria essas duas variáveis? Bom, o valor que eu pago depende de quantos quilômetros eu rodo. E para cada quilômetro que eu rodar, eu vou ter que pagar 50 centavos. Então, se eu rodar 10 quilômetros, vai ser 10 vezes 50 centavos. Se eu rodar 15 quilômetros, vai ser 15 vezes 50 centavos. No entanto, tem uma bandeira, que é um valor fixo, que é um valor que você vai pagar independente de quantos quilômetros você anda. A bandeira do táxi é, você entrou no táxi, você já paga aquele valor, que é o valor inicial. O resto vem após os quilômetros, ou seja, há um valor fixo de R$ 4, há uma bandeira de R$ 4, ou seja, além de você pagar pelos quilômetros, você ainda no final vai ter que pagar mais R$ 4. Então a gente tem uma expressão aqui, ó, que relaciona o valor a ser pago Y com o número de quilômetros rodados. Vamos ver isso de uma forma mais concreta. Quanto uma pessoa pagaria se rodasse 20 quilômetros? Uma pessoa que rode 20 quilômetros, ela vai pagar 20, que é o valor do X, certo? Ele não disse que X representaria os quilômetros rodados? E ela não está rodando 20 quilômetros, então o valor do X é 20. 20 vezes 0,50 mais 4. Y igual a 20 vezes 0,50 dá 10. 10 mais 4 dá 14. Então vamos ver o próximo exemplo. Considere o quadrado a seguir e responda. Item A. Escreva uma relação que represente o perímetro do quadrado em função de x. Então veja só. O que seria o perímetro de um quadrado? O perímetro de um quadrado seria a soma de todos os lados. Então, a gente vai focar no que está pedindo aqui, ó, o perímetro do quadrado. Bom, se esse lado vale 2x, o outro também vale. E se esse lado aqui embaixo vale x mais 3, o de cima também vale. Certo? Então, o que é que eu posso fazer para representar esse perímetro na forma de função? Bom, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, aqui, no caso, perímetro, soma de todos os lados. Então, veja bem. No caso aqui, a gente teria perímetro igual a x mais 3, mais 2x, mais x mais 3, mais 2x. Agora a gente junta o que é possível juntar, ou seja, o que for de termo semelhante. Por exemplo, eu posso juntar o x mais 2x mais x mais 2x. Dá um total de 6x, ou seja, 6x, certo? Mais, e aí eu posso pegar mais 3, dá mais 6. Pronto. Essa então é a função que representa o perímetro, ou seja, o valor do perímetro, nesse caso, vai depender do valor de x, certo? Vejamos uma próxima pergunta. Escreva uma relação que represente a área do quadrado em função de x. O que é a área? A área é o lado ao quadrado, tá certo? Ou lado vezes lado. Então, a gente pode botar x mais 3 vezes 2x, ok? Eu escrevi como quadrado, eu vou escrever isso aqui como um retângulo na realidade, ok? Vou escrever isso aqui como sendo um retângulo. Mas só a título de curiosidade, tá? Um quadrado, ele é um retângulo. Mas a minha ideia aqui era ter escrito um retângulo e não um quadrado, ok? Então, botar aqui retângulo. Acho que lá embaixo eu devo ter escrito quadrado também. A ideia é que seja retângulo, ok?
Ok. Lá em cima, né, tá como área do quadrado, eu vou botar área do retângulo. Desculpe aí o erro. Então veja só, o que é a área? É base vezes altura. A base é x mais 3, a altura é 2x. Aí a gente vai usar a propriedade distributiva que eu já ensinei para vocês, ó. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 3, 6x. Então, essa função aqui, né, é uma função que representa a área. O valor da área vai depender do valor de x. Então, o que a gente tem aqui é uma relação biunívoca entre a área e entre o a e o x, tá certo? Ou seja, um valor depende do outro. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Ana vende, que nesse caso aqui é o 3. Ana vende cada coxinha de sua lanchonete por R$ 2,50, tá certo? Cada coxinha da lanchonete de Ana custa R$ 2,50. Sejam x e y, a quantidade de coxinha vendida e o valor arrecadado, respectivamente, escreva o valor arrecadado em função do número de coxinhas. Então, veja só, o valor que ela vai receber vai depender de quantas coxinhas são compradas. E cada coxinha que for comprada, então deixa eu só organizar aqui, ó. Y representa o valor arrecadado. X, o número de coxinhas vendidas. Então veja, o valor que vai se pagar, ou que ela vai arrecadar, vai depender de quantas coxinhas ela vende. E cada uma dessas coxinhas custa R$ 2,50, ou seja, o valor arrecadado é R$ 2,50 vezes o número de coxinhas vendidas. Ou seja, o valor que ela arrecada está em função da quantidade de coxinhas que ela vende. Ok? Então vamos falar agora sobre a ideia, o conceito de função por meio de conjuntos, tá certo? Função é uma relação biunívoca entre duas variáveis, ou a gente pode pensar que é uma relação biunívoca entre valores, entre elementos de dois conjuntos. A gente pode pensar assim, ó, dado um conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 5, ok? E dado um conjunto B, formado pelos elementos 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá certo? Eu tenho uma função representadas por conjuntos quando? Quando é que eu tenho uma função representadas por conjunto? Quando cada valor do primeiro conjunto, se relaciona biunivocamente com algum valor lá do segundo conjunto. E ninguém do primeiro conjunto pode ficar sem fazer um par ordenado. Pode ficar sem estar relacionado. Então, o 1 se relacionando, mudar até a cor aqui. O 1 se relacionando com o 6. O 2 se relacionando com o 8. O 3 com o 10. E o 5 com o 9. Isso daqui representa uma função. Por quê? Porque eu estou relacionando os valores do conjunto A, todos eles, sem exceção, com alguns elementos do conjunto B. Lá no conjunto B, que é o que a gente chama de o conjunto de chegada, ou o contradomínio, esse aqui, que é o primeiro, a gente chama de domínio. E esse aqui, que é onde as setas chegam, a gente chama de conjunto de chegada ou contradomínio, tá certo?
Então, veja que ninguém do conjunto de partida, ninguém do domínio pode ficar sem estar ligado a algum outro elemento do segundo conjunto. Lá no segundo conjunto pode sobrar elementos sem estar associados, ok? Mas no primeiro tem que estar. Todos precisam ter uma relação com algum outro elemento do segundo conjunto. Por exemplo, presta atenção. Se eu tiver essa função aqui representada por esses dois conjuntos, e aí eu vou fazer as ligações. O A se relaciona com o M, o B se relaciona com o K, o C com o N e o D com o P. Isso daqui não é uma função. Por quê? Porque não pode ficar nenhum elemento do domínio sozinho, sem estar se relacionando com algum outro elemento do contradomínio. Não pode sobrar elementos desse lado aqui, tá certo? E cada elemento do domínio, certo, vai estar associado a um único elemento do contradomínio e nunca a dois. Então veja só, essa relação ela é biunívoca, ela é única. Eu não posso pegar, por exemplo, o A e relacionar com o M e depois pegar o A de novo e relacionar ele com o N. Isso eu não posso. Cada elemento distinto do primeiro conjunto tem que se relacionar com um único elemento do segundo conjunto. Então, vamos ver aqui um exemplo também do que não pode ser função. Certo? Vou botar aqui x, y, z, a, b, c, d. Se aqui no conjunto de partida eu tiver o x se relacionando com A, o x se relacionando com D, o z com C e o y com B, isso daqui também não é função, por um único motivo. Eu tenho o x que se relaciona com dois elementos lá do conjunto P e não pode, tem que ser uma relação biunívoca, tem que ser uma relação única. Se o x já se relacionar com A, para ser função, ele não poderia se relacionar com o D, ele deveria se relacionar apenas com o A. Então, nesse caso aqui, também não é função, a relação precisa ser biunívoca. Então, a gente chama isso somente de relação. Veja só, existem as relações, que é relacionar qualquer valor biunivocamente por meio de par ordenados, e existe a função. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é função. Por quê? Porque uma função é uma relação que respeita as condições que eu estou falando. Ninguém do domínio do conjunto de partida pode ficar isolado. No entanto, cada elemento do conjunto de partida pode ter somente uma imagem lá no conjunto de chegada, lá no contradomínio, e nunca duas, tá certo? Não pode sobrar ninguém aqui, e para cada elemento a gente pode ter somente uma imagem, nunca duas. Por exemplo, melhorar esse outro círculo aqui. Isso aqui é uma função. Mas, professor, tá todo mundo se relacionando só com o N. Nesse caso aqui, pode. Veja só, não sobrou nenhum elemento no primeiro conjunto, no segundo pode sobrar, no primeiro é que não pode, não sobrou. E o A só tem uma imagem. Quem é a imagem do A? O N. O B só tem uma imagem. Quem é a imagem do B? O N. O C só tem uma imagem. Quem é a imagem do C? O N também. E o D só tem uma imagem, que também é o N.
O que não poderia acontecer aqui é, por exemplo, o B ir para o N e também ir para o Q. Isso é que não pode acontecer. O que a gente tem aqui são relações biunívocas. Então, a gente pode pensar também nessa ideia do conceito de função utilizando conjuntos, ok? Eu vou deixar para vocês uma atividade no livro e hoje, dessa vez, vocês vão ter o formulário para responder a atividade, já que passaram as avaliações. E aí vocês vão responder questões parecidas com os exemplos que eu fiz aqui para trazer para vocês o conceito, a ideia de função. Na próxima aula, formalmente, eu vou definir função para vocês, tá certo? Tudo bem direitinho, como deve ser definida uma função matematicamente falando, seguindo todas as condições que recaem para a definição. Então, a nossa aula termina por aqui, pessoal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.